Uma garotinha correu para sua mãe negra chorando. Eles estão me batendo, mamãe. O desespero em sua voz ecoou pelo ambiente, revelando uma dor que transcendia as lágrimas que escorriam por seu rosto inocente. O que a mulher negra faria diante deste clamor angustiante de sua filha mudaria para sempre o curso de suas vidas. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. O céu de Pine Grove estava pesado naquela tarde, com nuvens cinzentas que prometiam uma tempestade iminente. O cheiro de chuva pairava no ar, misturando-se com o aroma de terra quente e asfalto rachado pelo sol do interior baiano. No pátio da escola municipal de Pine Grove, o sinal de término das aulas havia acabado de tocar, quando o primeiro trovão ecoou ao longe. Maya Monroe atravessou correndo o estacionamento da escola, seu vestido amarelo canário contrastando com o cenário sombrio. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto seus pés descalços batiam contra o asfalto quente. A menina havia perdido os sapatos durante a confusão no recreio, onde uma simples brincadeira transformou-se em um mal-entendido com outros colegas. 2 guardas da Guarda Civil Municipal, que faziam ronda nas proximidades da instituição, avistaram a criança correndo e imediatamente iniciaram perseguição. Os homens de uniformes azul escuros gritavam ordens para que ela parasse, suas vozes autoritárias ecoando pelo estacionamento quase vazio. "Pare imediatamente! Polícia!" bradou o mais alto deles, sem perceber que estava apenas assustando ainda mais a pequena estudante. O soldado Reed, o mais jovem da dupla, seguia alguns passos atrás, confuso com a situação. Ele havia recebido apenas uma comunicação pelo rádio sobre uma possível confusão na escola, sem detalhes específicos. Agora, perseguia uma criança em pânico sem entender completamente o motivo. Dona Denise observava a cena da entrada da escola, hesitante. A professora substituta tinha presenciado o início da confusão no recreio, mas não interveio a tempo. Agora, via sua aluna fugindo aterrorizada, perseguida por autoridades que desconheciam o contexto completo da situação. Maya corria desesperadamente em direção ao ponto de ônibus onde sua mãe costumava esperá-la. O coração da menina batia acelerado, sua respiração entrecortada pelo medo e pelo cansaço. Ela não entendia por que os policiais a perseguiam. Sabia apenas que precisava encontrar Latrice, a única pessoa que poderia protegê-la naquele momento. No bairro Jardim das Palmeiras, a notícia de uma criança sendo perseguida por guardas municipais começava a se espalhar. Algumas pessoas paravam para observar, outras sacavam seus celulares, enquanto a pequena figura de amarelo continuava sua fuga desesperada. O que nenhum dos envolvidos percebia era que aquela corrida pelo estacionamento rachado da escola municipal seria apenas o início de algo muito maior. Algo que mudaria para sempre o destino de Maya, de sua mãe Latrice e de toda a comunidade de Pine Grove. Latrice Monroe largou as sacolas de compras no asfalto quente sem pensar 2 vezes. O conteúdo se espalhou: pão, leite, verduras e uma caixa de bombons que comprara como surpresa para Maya. Nada disso importava agora. Seus olhos, arregalados de pavor, fixaram-se na filha correndo em sua direção, seguida por 2 guardas municipais. "Mamãe!" gritou Maya entre soluços, o uniforme amarelo da escola amassado e sujo. A funcionária do supermercado São Lucas abriu os braços e ajoelhou-se, recebendo a menina em um abraço protetor, quase feroz. Seus dedos calejados de tanto repor mercadorias nas prateleiras agarraram-se às costas da filha como se pudessem construir uma fortaleza ao redor dela. "Estou aqui, meu amor. Ninguém vai te machucar", sussurrou Latrice, olhando por cima do ombro da criança para encarar os policiais que agora desaceleravam, constrangidos com a cena. O que nenhum deles percebeu foi Dona Margarida, uma senhora que passava com suas compras, capturando tudo com seu celular. O vídeo mostrava o desespero nos olhos de Maya, o instinto protetor de sua mãe, e os 2 homens uniformizados parados, sem saber como proceder. Em menos de 1 hora, as imagens já circulavam nos grupos de WhatsApp do Jardim das Palmeiras. "Vejam como tratam nossas crianças", dizia uma das mensagens. Até o fim da tarde,
O abraço desesperado havia chegado ao jornal local e às redes sociais da cidade. Mãe defende filha de abordagem policial em Pine Grove, anunciava o portal de notícias da região. Comentários indignados se multiplicavam, dividindo opiniões. Alguns moradores defendiam a ação dos guardas, outros exigiam explicações. Tia Vivian foi a primeira a ligar. Latrice, você e Maia estão bem? Estou vendo vocês em todo lugar. A ex-professora chegou em minutos, trazendo água com açúcar e palavras de conforto. Encontrou a irmã sentada na pequena sala, Maia adormecida em seu colo, exausta pelo choro. Não queria essa exposição toda, confessou Latrice, acariciando os cabelos da filha. Só queria protegê-la. Às vezes, irmã, o que fazemos por amor acaba sendo maior que nós mesmas, respondeu Vivian, segurando a mão da irmã. No dia seguinte, o abraço estava estampado no jornal impresso. O que havia sido um momento de puro instinto maternal, agora ganhava contornos de símbolo. Na pequena Pine Grove, interior da Bahia, onde todos se conheciam pelo nome, aquela imagem começava a despertar conversas há muito tempo silenciadas, sobre como as crianças negras eram tratadas nas instituições da cidade. Para Latrice, no entanto, a única coisa que importava era o peso da filha em seus braços, finalmente dormindo em segurança. No Jardim das Palmeiras, as notícias sempre correram como água de cachoeira. Mas o vídeo de Latrice Monroe abraçando Maia superou até os boatos sobre a reforma da Praça Central. Nas primeiras horas após o incidente, o registro já circulava em todos os grupos de WhatsApp do bairro, compartilhado com comentários que variavam do apoio incondicional à crítica velada. Na fila da padaria do seu Joaquim, Dona Marlene apertou o braço de Latrice quando a viu entrar para comprar pão. Você fez o certo, minha filha. Qualquer mãe teria feito o mesmo, sussurrou, enquanto outras clientes observavam com olhares curiosos. Duas senhoras no canto, fingindo escolher biscoitos, comentavam em tom baixo que a funcionária do São Lucas deveria ter mais cuidado, que mexer com a guarda só traz problema. Uma delas, esposa de um vereador local, balançava a cabeça em desaprovação. Na Igreja Batista do Caminho, o vídeo virou tema de reflexão antes mesmo do sermão de domingo. Algumas irmãs da congregação organizaram uma corrente de oração por Maia e sua mãe. O pastor Coleman, conhecido por suas posições firmes sobre justiça social, mencionou o caso sem citar nomes, falando sobre o dever cristão de proteger os pequeninos. Uma criança correndo assustada não é caso de polícia, é caso de amor, disse ele, provocando acenos de concordância em alguns e desconforto visível em outros fiéis. Tia Vivian, sentada ao lado da irmã mais nova durante o culto, apertou sua mão quando notou o olhar marejado de Latrice. A ex-professora conhecia bem aquela comunidade e sabia como as opiniões podiam ser cortantes como navalha. Nas mesas de feijoada de domingo no restaurante Sabor Caseiro, famílias inteiras debatiam o ocorrido. Um comerciante local defendia que a polícia só estava fazendo seu trabalho, enquanto sua esposa o repreendeu, lembrando que era apenas uma menina assustada. No mercadinho da esquina, seu Antônio, o diretor da escola, comprava cigarros quando foi abordado por um grupo de mães. Desconversou, alegando que a situação estava sendo avaliada internamente. Seu desconforto era evidente. O telefone de Latrice não parava. Mensagens de apoio misturavam-se a conselhos não solicitados. Não arrume confusão. Pense no seu emprego, dizia uma colega do supermercado. Você precisa processar a guarda, insistia outra. À noite, enquanto preparava um chá para Maia dormir, Latrice percebeu que sua vida privada havia se tornado assunto público. A cidade inteira observava, julgava e escolhia lados. Pine Grove nunca mais a veria apenas como a moça do caixa 3 do São Lucas. Agora era a mãe que enfrentou a guarda por sua filha, para o bem ou para o mal. Latrice Monroe sentou-se à mesa da cozinha, encarando o formulário de queixa formal que Nina havia deixado. Suas mãos tremiam levemente enquanto o celular não parava de vibrar com mensagens da escola e da Guarda Civil Municipal solicitando seu depoimento. Ela respirou fundo, guardou o papel na gaveta e desligou o aparelho,
Não quero ser aquela mãe que só causa problemas. Confessou para si mesma, enquanto preparava o jantar simples de arroz e feijão. A campainha tocou. Era Vivian, sua irmã mais velha, carregando uma sacola de frutas frescas do mercado. A ex-professora, conhecida em todo o Jardim das Palmeiras por sua língua afiada e postura firme, colocou as compras sobre a bancada e foi direto ao assunto. Você precisa falar, Latrice. Não pode deixar isso passar em branco, disse ela, servindo-se de água. Aqueles guardas precisam entender o que fizeram com Maia. Latrice continuou mexendo a panela, evitando o olhar da irmã. E se piorar tudo? E se perco meu emprego no São Lucas? Você sabe como é Pine Grove. Todo mundo fala de todo mundo. Vivian se aproximou, tocando o ombro da irmã com gentileza. É exatamente por isso que você precisa se posicionar. Por você e pela minha sobrinha. As palavras pairaram no ar, pesadas como o cheiro de comida que enchia a casa. Latrice fechou os olhos e as memórias vieram como flashes. Sua mãe, anos atrás, abaixando a cabeça quando o patrão a acusou injustamente de roubo. O silêncio dela quando vizinhos faziam comentários maldosos. As lágrimas escondidas depois de ser ignorada na fila da padaria. Mamãe sempre dizia que o silêncio protege, murmurou Latrice. E o que o silêncio dela nos trouxe? Rebateu Vivian, abrindo a gaveta e tirando o formulário. Olha para Maia. Ela tá aprendendo com você, assim como nós aprendemos com nossa mãe. Na sala, Maia desenhava em silêncio, os traços do lápis mais pesados que o normal. O desenho mostrava uma menina pequena, cercada por figuras grandes e escuras. Eu tenho medo, Vivi, confessou Latrice, a voz quase um sussurro. Medo de falar e ninguém ouvir, de expor Maia e só piorar as coisas. Vivian segurou as mãos da irmã entre as suas. Também tenho medo. Mas tenho mais medo ainda do que acontece quando nós, mulheres como nós, escolhemos o silêncio. Essa cidade só vai mudar quando começarmos a falar. Latrice olhou para a filha na sala, depois para o formulário sobre a mesa. O peso das gerações de silêncio parecia esmagar seus ombros, enquanto a voz da irmã oferecia um caminho diferente, difícil, mas necessário. Os dias que se seguiram ao incidente transformaram Maia Monroe completamente. A menina que antes corria pelos corredores da escola municipal de Pine Grove, com risadas contagiantes, agora caminhava cabisbaixa, como se carregasse um peso invisível sobre os pequenos ombros. Durante as aulas, ela se sentava no canto mais afastado, evitando contato visual com os colegas, que antes eram seus parceiros de brincadeiras. Na hora do recreio, enquanto as outras crianças corriam livremente pelo pátio, Maia preferia ficar sozinha, encostada na parede da biblioteca, desenhando em seu caderno. Os desenhos, antes coloridos e cheios de flores, agora eram sombrios. Figuras escuras, nuvens pesadas e pessoas sem rostos. A professora de artes notou a mudança e tentou conversar, mas a menina apenas encolhia os ombros e guardava rapidamente seus desenhos. Dona Denise, a professora substituta que assumira a turma após a licença médica da professora anterior, parecia determinada a seguir o cronograma escolar sem interrupções. Precisamos continuar, crianças. A vida não para por causa de um mal-entendido, dizia ela, enquanto distribuía as atividades do dia. Suas palavras, embora bem-intencionadas, ecoavam vazias para Maia, que sentia cada olhar curioso dos colegas como uma nova ferida. Nas reuniões de professores, Dona Denise insistia que as crianças são resilientes e que logo tudo voltaria ao normal. Porém, o que ela chamava de resiliência, Latrice percebia como trauma, quando todas as manhãs precisava praticamente carregar a filha até o portão da escola. Não quero ir, mamãe, implorava Maia, agarrando-se à mão da mãe com força. E se eles voltarem? Latrice se abaixava, ajeitava o laço amarelo no cabelo da filha e prometia que estaria esperando quando as aulas terminassem. Mesmo assim, o olhar da pequena permanecia assustado, buscando segurança apenas nos olhos da mãe. Em casa, Maia passou a ter pesadelos frequentes. Acordava gritando, suada, e só conseguia voltar a dormir no colo de Latrice.
A mãe, exausta após longas jornadas no supermercado São Lucas, sacrificava seu próprio descanso para acalmar a filha, cantando baixinho as mesmas canções de ninar que sua própria mãe cantava. Tia Vivian, preocupada com a sobrinha, trouxe alguns livros infantis sobre coragem e superação. Talvez ajude ela a processar o que aconteceu, sugeriu. Mas mesmo durante as leituras noturnas, os olhos de Maya permaneciam distantes, como se parte dela ainda estivesse correndo, fugindo daqueles uniformes azul escuros que a perseguiam em seus sonhos. Latrice Monroe respirou fundo antes de empurrar a pesada porta de madeira da diretoria. Após 3 dias, tentando marcar uma reunião, finalmente conseguiram um horário com o diretor da Escola Municipal de Pine Grove. O relógio de parede marcava 2 horas da tarde quando ela entrou na sala climatizada, trazendo consigo a indignação de uma mãe ferida e a determinação de quem busca respostas. "Boa tarde, Sr. Antônio." Ela cumprimentou, notando como o homem parecia ocupado demais organizando papéis sobre a mesa para olhá-la nos olhos. "Sente-se, Sra. Monroe," respondeu o diretor, ajeitando os óculos no rosto. "Temos apenas 15 minutos. Há uma reunião com a Secretaria de Educação logo em seguida." A sala, com suas paredes repletas de certificados emoldurados e troféus escolares, parecia sufocante. Latrice sentou-se na cadeira de plástico duro, sentindo-se diminuída pelo ambiente formal e pela postura defensiva no homem à sua frente. "Vim saber o que a escola está fazendo sobre o incidente com minha filha", começou ela, mantendo a voz firme apesar do nervosismo. "Maya não consegue dormir direito desde aquele dia." O diretor suspirou, como quem já ouviu aquela história muitas vezes. "Estamos apurando os fatos, Sra. Monroe. Sabe como é, crianças exageram às vezes. Tenho certeza que foi apenas um mal-entendido." "Mal-entendido?" Latrice sentiu o sangue ferver. "Minha filha foi perseguida por 2 guardas no pátio da escola. Isso não é exagero." Seu Antônio deslizou um formulário pela mesa. "Preencha esta ocorrência. Vamos analisar junto com as outras reclamações do bimestre." "Outras reclamações?" Ela perguntou, percebendo que não era a primeira. "Procedimento padrão", o diretor cortou, olhando para o relógio. "Temos protocolos a seguir. A senhora entende, não é? Uma escola não funciona com base em emoções." A cada palavra evasiva, cada olhar impaciente, Latrice sentia-se mais impotente. O homem falava sobre investigação interna e medidas cabíveis, mas suas palavras soavam vazias, ensaiadas. Era como bater numa porta trancada. "E enquanto isso, o que faço com minha filha traumatizada?" perguntou, segurando as lágrimas. "Talvez a senhora devesse considerar acompanhamento psicológico. Temos uma lista de profissionais conveniados." Ao sair da sala, Latrice carregava um peso ainda maior. A culpa de não ter conseguido proteger Maya misturava-se agora à frustração de não conseguir justiça. No corredor vazio da escola, com o eco dos próprios passos, ela se perguntava se estava sozinha naquela luta. O formulário em suas mãos parecia mais uma barreira do que um caminho para a solução. Na saída, Dona Denise acenou de longe, mas desviou o olhar quando Latrice tentou aproximar-se. O silêncio cúmplice da escola era mais uma parede invisível que precisaria derrubar. O sino da porta de entrada emitiu um tilintar suave quando Latrice Monroe retornava de mais um dia exaustivo no supermercado São Lucas. Seus ombros doíam e a preocupação com Maya consumia seus pensamentos. Ao abrir a porta, encontrou uma jovem de sorriso caloroso parada na soleira, segurando um bolo de milho ainda morno e uma pasta cheia de papéis. "Boa tarde, sou Nina Washington, estudante de Direito da UFBA." Apresentou-se a visitante, estendendo o bolo como oferta de paz. "Podemos conversar um pouco?" Latrice hesitou, mas o cheiro doce do bolo e algo no olhar determinado da jovem a convenceram. Minutos depois, estavam sentadas à mesa da cozinha enquanto Maya desenhava silenciosamente no quarto ao lado. "Vi o vídeo." Nina começou, servindo uma fatia generosa do bolo. "O que aconteceu com vocês não é caso isolado. E você tem direitos que precisa conhecer."
A estudante abriu sua pasta, revelando diversos panfletos coloridos sobre direitos civis, procedimentos de denúncia e contatos de instituições de apoio. Sua voz transmitia uma confiança que Latrice não sentia há semanas. Você não precisa enfrentar isso sozinha, Latrice, afirmou Nina, tocando levemente o braço da mulher mais velha. Existem caminhos legais e posso te ajudar a registrar uma denúncia formal no Conselho Municipal. Enquanto explicava os procedimentos, Nina compartilhou sua própria história. Filha de uma empregada doméstica que enfrentou situações semelhantes, decidiu estudar direito justamente para defender pessoas como sua mãe e Connie Latrice. Mas e se piorar tudo? Questionou Latrice, o medo evidente em sua voz trêmula. E se perder meu emprego? E Maya? A jovem ativista não ofereceu falsas garantias. Em vez disso, mostrou casos semelhantes onde a denúncia formal havia resultado em mudanças concretas. Falou sobre o poder da comunidade unida e como o silêncio apenas perpetuava injustiças. Seu caso não é sobre uma mãe e uma filha apenas, explicou Nina, apontando para uma notícia impressa sobre outras ocorrências em Pine Grove. É sobre todas as crianças que passam por isso sem ter uma mãe corajosa como você. Antes de partir, a estudante deixou seu número de telefone e um abraço caloroso. Pense no que conversamos. Estarei aqui quando decidir. Naquela noite, enquanto guardava os panfletos na gaveta da cômoda, Latrice sentiu algo diferente crescer dentro de si. Não era apenas raiva ou medo, era esperança. Pela primeira vez desde o incidente, não se sentia completamente sozinha. As palavras de Nina ecoavam em sua mente. Você tem direito, Latrice. Talvez, pensou ela olhando para Maya adormecida, fosse hora de lutar por eles. A chuva fina caía sobre Pine Grove quando batidas hesitantes soaram na porta dos Monroe. Latrice, que preparava um caldo de legumes para Maya, enxugou as mãos no avental e caminhou pelo corredor estreito. Ao abrir a porta, seu corpo enrijeceu instantaneamente. Ali, de pé na varanda, estava o soldado Reed, um dos guardas municipais que perseguira sua filha dias antes. Boa tarde, senhora Monroe, ele disse, removendo o cap azul escuro e segurando-o contra o peito úmido. Posso conversar com a senhora por alguns minutos? O primeiro impulso de Latrice foi fechar a porta. Seus dedos apertaram a maçaneta com força, mas algo no olhar abaixado do homem a fez hesitar. O que quer aqui? Perguntou, mantendo a voz baixa para que Maya, que desenhava na sala, não percebesse. Só queria entender o que de fato aconteceu, pedir desculpas, balbuciou ele, gotas de chuva escorrendo pelo uniforme. Não era nossa intenção assustar sua filha daquele jeito. Latrice observou o policial por longos segundos. O homem parecia genuinamente desconfortável, alternando o peso entre os pés enquanto aguardava uma resposta. Relutante, ela abriu mais a porta e indicou a varanda coberta. Podemos conversar aqui fora. Sentados nas cadeiras de plástico da varanda, com o som da chuva como pano de fundo, o guarda explicou que a diretoria da escola havia chamado a viatura após uma confusão no recreio. Disseram que havia uma briga, mas ninguém especificou quem eram os envolvidos. Quando chegamos, só vimos uma criança correndo. Minha filha não estava brigando. Latrice interrompeu, a voz firme. Ela estava assustada porque outros alunos a provocaram. E vocês a perseguiram como se fosse uma criminosa. O soldado Reed baixou a cabeça. A senhora tem razão. Agimos por impulso, sem avaliar a situação. Eu tenho um filho também. E imaginar ele naquela situação, sua voz falhou. Não consigo dormir direito desde aquele dia. Do interior da casa, Maya espiou pela janela. Seus olhos arregalados ao reconhecer o uniforme. Latrice notou e fez um gesto tranquilizador para a filha. Não vim aqui esperando perdão, continuou o guarda. Só queria que soubesse que isso me afetou. Estou questionando muita coisa sobre como trabalhamos. Quando ele finalmente se levantou para partir, a chuva havia diminuído. Latrice não ofereceu um aperto de mão, mas assentiu levemente. Obrigada por vir, disse ela. Talvez seja um começo. Enquanto observava o homem se afastar, Latrice sentiu algo inesperado. Não era perdão, nem mesmo aceitação, mas uma pequena faísca de esperança de que talvez as coisas pudessem realmente mudar em Pine Grove. O salão comunitário da Igreja Batista do Caminho estava iluminado apenas pelas luzes amareladas
e um fino raio de sol que teimava em entrar pelas janelas laterais. Latrice Monroe arrumava as cadeiras em círculo enquanto o aroma do café coado por tia Vivian preenchia o ambiente. Sobre a mesa de madeira gasta, um bolo de aipim ainda morno descansava ao lado de copos descartáveis e panfletos organizados por Nina. "Você acha que alguém vai aparecer?" Latrice perguntou, ajeitando nervosamente a blusa. Sua voz tremia levemente, misturando esperança e insegurança. Nina sorriu, colocando a mão em seu ombro. "As pessoas virão. Sua coragem inspirou muitas mães. Acredite." Aos poucos, o salão foi se enchendo. Primeiro chegou Dona Marlene, cuja filha tinha sido injustamente acusada de roubo na cantina. Depois veio Joana, com olheiras profundas e um caderno cheio de anotações sobre os incidentes que seu filho sofrera no pátio da escola. Uma a uma, 8 mulheres ocuparam as cadeiras, todas carregando histórias semelhantes. "Bem-vindas ao nosso primeiro encontro das mães por escolas seguras", começou Latrice, a voz ganhando firmeza ao perceber os olhares atentos. "Estamos aqui porque nossas crianças merecem estudar sem medo." Tia Vivian serviu café, enquanto cada mãe compartilhava sua história. Os relatos eram dolorosamente parecidos. Crianças ignoradas, punidas injustamente ou tratadas com desconfiança por professores e funcionários. Lágrimas escorriam silenciosamente enquanto cabeças balançavam em reconhecimento mútuo. "Meu filho voltou para casa 3 vezes sem recreio, porque falava alto demais", contou uma das mulheres, segurando firme seu copo de café. "Enquanto o filho da secretária da escola faz as mesmas coisas e é chamado de espirituoso." Nina distribuiu os panfletos informativos, explicando direitos básicos e procedimentos para denúncias. A estudante de direito falava com clareza e paixão sobre como documentar cada incidente, a importância de testemunhas e a força da ação coletiva. "Não podemos mais aceitar que nossas crianças sejam tratadas como criminosas", disse Latrice, sua voz agora firme. "O que aconteceu com Maya poderia ter acontecido com qualquer um dos nossos filhos." Quando o encontro terminou, já passava das 9 da noite. As mulheres trocaram números de telefone e combinaram o próximo encontro. Havia algo diferente no ar, um sentimento que muitas não experimentavam havia tempo: esperança. Enquanto arrumava as cadeiras, Latrice sentiu uma mão em seu ombro. Era Dona Marlene, olhos ainda úmidos. "Obrigada por nos dar coragem", disse ela, apertando a mão de Latrice. "Sozinhas tínhamos medo, mas juntas podemos mudar as coisas." Naquela noite, voltando para casa sob o céu estrelado de Pine Grove, Latrice sentiu que algo importante havia começado. O salão comunitário da Igreja Batista do Caminho estava mais silencioso naquela noite. O aroma de café coado pairava no ar enquanto as mães compartilhavam experiências. Latrice Monroe observava o grupo que crescia a cada semana, sentindo uma mistura de orgulho e apreensão. As histórias que ouvia ecoavam sua própria dor. Após o encontro, quando apenas algumas mulheres permaneciam conversando em pequenos grupos, Vivian puxou a irmã para um canto. O semblante da ex-professora carregava uma seriedade incomum. "Precisamos conversar sobre algo que você não sabe", disse ela, segurando as mãos de Latrice. "Mamãe também passou por algo assim quando você era pequena, Latrice." Só que ela escolheu o silêncio. A revelação atingiu Latrice como um soco. Memórias fragmentadas de sua infância começaram a fazer sentido. Os olhares abaixados da mãe, ao passar por certos lugares, o modo como evitava determinadas pessoas na comunidade. "Como assim? Por que nunca me contou isso antes?" perguntou, a voz embargada. Vivian respirou fundo. "Você tinha apenas 4 anos. Um segurança de loja seguiu mamãe pelo mercado, acusando-a de roubo. Quando ela protestou, chamaram a polícia. Você chorou tanto que uma senhora interveio." As lágrimas escorriam pelo rosto de Latrice, enquanto sua irmã continuava o relato. O episódio explicava o comportamento sempre cauteloso da mãe, suas constantes advertências para não chamar atenção e saber seu lugar. "Ela me fez prometer que nunca contaria. Dizia que era melhor esquecer, seguir em frente. Mas vendo você agora,
percebo que o silêncio dela nos marcou tanto quanto o próprio incidente. Latrice enxugou as lágrimas com as costas das mãos. Por isso ela ficava tão nervosa quando íamos ao supermercado juntas? A tia de Maia assentiu, e por isso ela nunca reclamava de nada, mesmo quando tratada injustamente. Mamãe acreditava que protestar só traria mais problemas. O peso daquela revelação transformou algo dentro de Latrice. Não era apenas por Maia que lutava agora, era por sua mãe, por si mesma, por todas as mulheres que tiveram que engolir a indignação e fingir que nada aconteceu. Não vou repetir esse ciclo, Vivi, não posso. As irmãs se abraçaram longamente no salão quase vazio. Quando finalmente se separaram, Latrice sentiu uma determinação renovada. O silêncio não seria mais uma opção, nem para ela, nem para sua filha. Maia merece um mundo diferente, murmurou, onde ela possa correr sem medo e gritar quando preciso. Naquela noite, voltando para casa sob o céu estrelado de Pine Grove, Latrice sabia que havia cruzado um limiar. As feridas antigas, agora expostas, começavam finalmente a cicatrizar. A segunda-feira amanheceu com nuvens pesadas, quando Latrice Monroe chegou ao supermercado São Lucas para seu turno matinal. Enquanto guardava sua bolsa no armário dos funcionários, percebeu os cochichos que cessavam abruptamente com sua presença. O clima havia mudado desde que o vídeo do abraço viralizou. Latrice, podemos conversar na minha sala? A voz de Sérgio, o gerente, soou mais tensa que o habitual. Ela o seguiu pelo corredor estreito, entre prateleiras de produtos de limpeza, sentindo o peso dos olhares dos colegas. Na pequena sala com o cheiro de café requentado, Sérgio gesticulava nervosamente. Olha, você sabe que sempre apoiei você, mas o estabelecimento está sendo visado demais desde aquele incidente. Ele evitava olhá-la nos olhos. Alguns clientes comentaram que reconheceram você do vídeo. Latrice sentiu o estômago afundar. Estou apenas defendendo minha filha, Sérgio. Não fiz nada de errado. Ninguém está dizendo isso, ele respondeu rapidamente. Mas o dono está preocupado com a imagem da loja. Entenda, não queremos problemas nem polêmicas. A mulher apertou os lábios contendo as palavras que queria dizer. Precisava daquele emprego. Maia dependia dela. Durante o resto do dia, Latrice notou como Dona Clotilde, cliente assíduo há anos, agora evitava seu caixa. Como Márcia, colega de setor, subitamente tinha esquecido de chamá-la para o almoço. No intervalo, sentou-se sozinha, observando grupos que antes a acolhiam. Não liga não, disse Josefa, a faxineira mais antiga, sentando-se ao seu lado. Tem gente que não gosta quando a gente levanta a cabeça. À tarde, enquanto organizava as prateleiras de hortifruti, ouviu claramente quando Tadeu, supervisor do açougue, comentou com outro funcionário. Essa aí agora virou ativista. Daqui a pouco vai querer fazer manifestação dentro do mercado. Cada palavra, cada olhar torto era como um pequeno corte. Latrice respirou fundo, lembrando-se das palavras de tia Vivian. Coragem tem seu preço, mas o silêncio custa muito mais. No final do expediente, ao passar pelo estacionamento, viu uma mensagem rabiscada na poeira do para-brisa de seu carro. Arrumadora de confusão. Seus olhos arderam, mas ela não derramou uma lágrima. Em vez disso, ligou para Nina Washington. Estão tentando me intimidar no trabalho, confessou, a voz mais firme do que esperava. Era de se esperar, respondeu a estudante de direito. Quando mexemos no formigueiro, as formigas ficam agitadas. Você está pronta para isso? Latrice olhou para a foto de Maia no porta-retrato do painel do veículo e respondeu. Nunca estive tão pronta em toda a minha vida. A recusa de Maia Monroe em ir para a escola tornava-se mais intensa a cada manhã. Não quero ir, mamãe, murmurava ela, agarrando-se às cobertas como se fossem escudos. Latrice tentava de tudo, desde promessas de sorvete após a aula até conversas sobre a importância dos estudos, mas nada funcionava. A menina, antes tão curiosa e sociável, agora se encolhia ao menor barulho. As noites eram ainda piores. Maia se arrastava para a cama da mãe pouco depois do anoitecer, seus pequenos dedos agarrando a camisola de Latrice com tanta força que às vezes deixavam marcas.
Seus pesadelos eram frequentes, acordando ambas com gritos abafados e lágrimas silenciosas. Foi só um sonho ruim, meu amor. Latrice sussurrava, embalando a filha nos braços até que sua respiração voltasse ao normal. Mas sabia que não eram apenas sonhos, eram memórias transformadas em monstros noturnos. Numa tarde particularmente difícil, quando a chuva castigava as janelas da pequena casa no Jardim das Palmeiras, Latrice recebeu mais uma ligação da escola. Dona Denise, com sua voz sempre controlada, informou que Maia havia passado a manhã inteira em silêncio no canto da sala, recusando-se a participar das atividades. Precisamos pensar no desenvolvimento dela. A professora argumentou. Talvez seja a hora de buscar ajuda profissional. Após desligar o telefone, Latrice começou a preparar o jantar, cortando o quiabo com movimentos mecânicos. O cheiro forte da verdura, refogada com cebola e tomate, preenchia a cozinha, quando de repente, a faca escorregou de suas mãos, caindo com um estrondo metálico no chão. Foi como se algo quebrasse dentro dela também. Latrice deslizou até o piso frio, as costas apoiadas contra o armário da pia, e finalmente permitiu que as lágrimas viessem. Não as lágrimas contidas que derramava escondida no banheiro, mas soluços profundos que sacudiam seu corpo inteiro. Não consigo protegê-la, murmurou para o espaço vazio da cozinha. Nem do mundo, nem dos próprios medos dela. Tia Vivian encontrou a irmã assim quando chegou para o jantar semanal. Sem dizer palavra, a ex-professora sentou-se ao lado de Latrice no chão da cozinha, envolvendo seus ombros com um braço forte. Você não precisa ser invencível, disse Vivian finalmente. Isso também faz parte da luta. Naquela noite, enquanto Maia dormia agarrada ao seu travesseiro, Latrice tomou uma decisão. Não poderia mudar o passado nem apagar o trauma, mas encontraria um caminho para ajudar sua filha a enfrentar o futuro. Mesmo que isso significasse enfrentar seus próprios medos primeiro. A Igreja Batista do Caminho estava mais cheia que o habitual naquele domingo. Latrice Monroe sentou-se no terceiro banco, com Maia agarrada ao seu braço. Tia Vivian acenou discretamente do coral, enquanto os últimos raios de sol atravessavam os vitrais coloridos, projetando luzes dançantes sobre a congregação. O pastor Coleman, homem de meia-idade conhecido por sua voz potente e sermões inspiradores, ajustou o microfone. Seus olhos percorreram a assembleia até encontrarem Latrice e sua filha. Com um leve aceno, iniciou o sermão dominical. Hoje falaremos sobre amor ao próximo e justiça, anunciou ele, folheando sua Bíblia gasta. Nossa Pine Grove só será verdadeiramente abençoada quando todas as crianças puderem brincar sem medo nas ruas e escolas. Um murmúrio percorreu os bancos. Alguns fiéis trocaram olhares inquietos. Outros assentiram com vigor. Latrice sentiu o aperto da mão de Maia intensificar-se. Não podemos ignorar o que acontece em nossa comunidade, continuou o religioso. Quando uma criança sofre, Jesus sofre. Quando uma mãe chora, Maria chora junto. Dona Conceição, esposa do dono da padaria, virou-se para olhar Latrice. Seu olhar não era de condenação, mas de uma compreensão recém-descoberta. Esta semana, tivemos mães em nossa comunidade que precisaram se levantar como leoas para proteger seus filhotes. Disse o pastor sem mencionar nomes, mas deixando claro a quem se referia. E nós, como igreja, precisamos decidir. Estaremos ao lado dessas mães ou fingiremos que nada está acontecendo? Aplausos espontâneos surgiram de alguns cantos, principalmente do grupo onde tia Vivian estava. Outros permaneceram em silêncio desconfortável, incluindo seu Antônio, o diretor escolar, sentado rigidamente no fundo da igreja. Amar ao próximo significa agir quando há injustiça, significa ouvir quem sofre, significa mudar o que precisa ser mudado, concluiu o pastor, sua voz ecoando pelas paredes do templo. Após o culto, muitos abraçaram Latrice, oferecendo palavras de apoio. O soldado Reed, sentado discretamente no último banco, apenas observava, com expressão pensativa. 3 semanas depois, Latrice notou a ausência de algumas famílias tradicionais. Nina, que agora frequentava os cultos ocasionalmente, comentou que haviam migrado para a igreja presbiteriana do outro lado da cidade. Algumas pessoas preferem um evangelho que não as desafie, explicou tia Vivian enquanto serviam café após o culto.
mas as que ficaram são as que realmente importam. O pastor Coleman, ao despedir-se naquela noite, apertou a mão de Latrice com firmeza. Às vezes, precisamos perder alguns para salvar muitos, disse ele com um sorriso cansado, mas sincero. Com a pasta de documentos debaixo do braço, Latrice Monroe respirou fundo antes de subir os degraus da Câmara de Vereadores de Pine Grove. Nina Washington caminhava ao seu lado, transmitindo uma confiança que Latrice ainda lutava para sentir. O prédio amarelado, com sua fachada imponente, sempre lhe parecera um lugar distante, inacessível para alguém como ela. Estamos fazendo certo, sussurrou a estudante de direito, ajustando os óculos enquanto segurava a porta pesada para que entrassem. O protocolo da denúncia foi recebido com olhares desconfiados da secretária, que digitava lentamente enquanto lançava olhares furtivos para as duas. Latrice sentiu o estômago revirar quando assinou o documento oficial. Estava tornando público algo que muitos na cidade preferiam manter nas sombras. Agora é esperar que alguém realmente leia isso, comentou ela, já no corredor. Nina, porém, não pretendia apenas esperar. Nos dias seguintes, a jovem ativista mergulhou em pesquisas no Arquivo Público Municipal, descobrindo um padrão perturbador que confirmava suas suspeitas. Em sua pequena mesa no centro comunitário, ela organizava fichas e relatórios enquanto explicava para Latrice. Encontrei pelo menos 9 ocorrências semelhantes nos últimos 2 anos. Todas envolvendo crianças negras. Todas arquivadas sem investigação apropriada. Latrice folheou os documentos com mãos trêmulas. Cada página contava uma história parecida com a de Maya. Crianças assustadas, pais silenciados, autoridades omissas. Um sistema que funcionava precisamente por manter pessoas como ela acreditando que eram casos isolados. Por que ninguém falou nada antes? Perguntou, a voz embargada. Medo, respondeu Nina simplesmente. O mesmo que você sentiu. Na reunião do grupo Mães por Escolas Seguras daquela semana, tia Vivian ajudou a organizar os relatos. As mulheres presentes ouviam atentamente enquanto a ex-professora apontava para o mapa da cidade, marcando os locais onde ocorreram incidentes semelhantes. Não é coincidência que a maioria aconteça nos mesmos bairros com as mesmas famílias, explicou ela, circulando o Jardim das Palmeiras e outras áreas periféricas. Uma das mães, reconhecendo sua própria história entre os relatos, levantou-se com lágrimas nos olhos. Pensei que fosse só comigo. Latrice sentiu um misto de dor e determinação crescendo em seu peito. O que começara como um grito solitário para proteger Maya, agora ecoava nas vozes de outras mães. O padrão revelado era mais amplo e sistemático do que qualquer uma delas imaginara. Mas pela primeira vez, não enfrentariam sozinhas. Eles contavam com o nosso silêncio, disse Latrice, segurando a mão da mulher que chorava. Mas agora temos provas, e temos umas às outras. O consultório do psicólogo tinha paredes azul claras e brinquedos espalhados estrategicamente pelo tapete. Dr. Paulo, indicado pelo conselho tutelar, observava com atenção enquanto Maya Monroe desenhava. Os traços da menina eram firmes, as cores escuras predominavam. Latrice aguardava ansiosa do lado de fora, girando a pulseira no pulso, repetidamente. Quem são essas pessoas no desenho? Perguntou o psicólogo, apontando para figuras adultas com expressões zangadas. São as pessoas do supermercado, respondeu Maya, sem levantar os olhos do papel. Elas sempre olham para mim e para a mamãe. Foi naquele momento que o profissional percebeu. O trauma da pequena ia muito além do incidente com os guardas municipais. Nos desenhos seguintes, Maya retratava cenas no supermercado São Lucas, clientes seguindo sua mãe pelos corredores, seguranças observando-as com desconfiança, uma gerente que certa vez pediu para abrir a bolsa de Latrice. Quando finalmente conversou com a mãe, Dr. Paulo foi cuidadoso mais direto. Sua filha carrega memórias de microagressões que vocês enfrentaram juntas. Situações que talvez para você fossem apenas mais um dia, mas que para ela formaram cicatrizes. Latrice cobriu a boca com as mãos. As lágrimas vieram imediatamente. Nunca imaginou que Maya percebia tanto. Os olhares no supermercado onde trabalhava, os comentários sussurrados.
Às vezes em que precisou engolir humilhações para manter o emprego. Achei que estava protegendo ela ao não falar sobre isso, confessou entre soluços. Crianças são extremamente perceptivas, explicou o psicólogo. Mesmo quando não verbalizamos, elas sentem a tensão, captam os olhares. Maya desenhou situações específicas que vocês vivenciaram juntas. Ele mostrou um desenho onde uma figura pequena se escondia atrás de uma maior, enquanto figuras altas apontavam. Em outro, Maya havia desenhado a si mesma escondida embaixo de uma mesa, ouvindo gritos. Ela nunca me contou que se sentia assim, murmurou Latrice, segurando os desenhos com mãos trêmulas. Provavelmente porque percebeu seu próprio desconforto. Crianças frequentemente protegem os pais, absorvendo silenciosamente o que não compreendem totalmente. Ao sair do consultório, mãe e filha caminharam de mãos dadas até o ponto de ônibus. A chuva fina caía sobre Pine Grove, embaçando as vitrines das lojas. Latrice apertou suavemente a mão da filha. Maya, você pode sempre me contar quando algo te machucar, mesmo que pareça pequeno, mesmo que ache que vai me deixar triste. Promete? A menina sentiu, encostando a cabeça no braço da mãe. Aquela promessa silenciosa marcava o início de uma nova fase, onde as feridas escondidas finalmente poderiam começar a cicatrizar sob a luz da verdade compartilhada. A reunião extraordinária do conselho escolar aconteceu numa tarde abafada de quinta-feira. Latrice Monroe sentou-se ao lado de Nina Washington, ambas com pastas repletas de documentos cuidadosamente organizados. O ventilador de teto girava preguiçosamente, espalhando ar quente pela sala lotada. Exigimos uma investigação completa dos registros disciplinares dos últimos 3 anos, declarou Nina, colocando sobre a mesa as denúncias formalizadas na Câmara de Vereadores. A jovem estudante de direito falava com firmeza, enquanto seu Antônio remexia-se desconfortavelmente na cadeira. Pressionada, a diretoria da escola formou uma comissão especial para revisar os arquivos. O que encontraram foi devastador. Dezenas de ocorrências envolvendo alunos negros haviam sido sistematicamente minimizadas ou completamente apagadas dos registros oficiais. Em muitos casos, a assinatura do diretor aparecia nas correções feitas à caneta. Eu apenas tentava proteger a reputação da nossa instituição, justificou-se seu Antônio, enxugando o suor da testa com um lenço. Essas ocorrências menores só criariam mais problemas se fossem formalizadas. Mas os documentos contavam outra história. Enquanto brigas envolvendo alunos brancos eram tratadas como desentendimentos normais da idade, incidentes semelhantes com crianças negras recebiam classificações como comportamento agressivo ou tendência à violência. E o mais grave, muitos desses registros originais haviam sido posteriormente alterados ou arquivados sem as devidas providências. Pine Grove rapidamente se dividiu. Na padaria do bairro Jardim das Palmeiras, grupos se formavam em lados opostos. Estão querendo manchar a imagem da nossa escola por causa de um mal-entendido, argumentavam alguns. Outros, principalmente pais de alunos negros, finalmente encontravam explicação para situações que seus filhos haviam relatado ao longo dos anos. Tia Vivian, que conhecia bem o sistema educacional por dentro, organizou uma reunião no salão comunitário da Igreja Batista do Caminho. Não podemos permitir que o medo de escândalo silencie a verdade, disse ela para uma sala lotada de famílias preocupadas. O pastor Coleman surpreendeu a todos ao comparecer à reunião. A verdade dói, mas é o único caminho para a cura, declarou, oferecendo o espaço da igreja para futuras discussões comunitárias. Para Latrice, cada novo documento descoberto era como reviver o trauma daquele dia. Mas ao ver outras mães compartilhando experiências semelhantes, ela encontrava força para continuar. Não é só por Maya, explicou ela a uma repórter do jornal local. É por todas as crianças que passaram por isso em silêncio. A revelação mais dolorosa veio quando descobriram que o incidente com Maya não havia sido registrado em lugar nenhum, como se nunca tivesse acontecido. O aroma de carne grelhada preenchia o quintal de tia Vivian, enquanto o sol de fim de tarde coloria o céu de Pine Grove. Latrice Monroe
ajeitava os pratos de farofa na mesa improvisada sob a mangueira, observando Maya correr com as outras crianças. Era raro ver sua filha tão descontraída nos últimos meses. Você tá vendo isso? Sussurrou Vivian, aproximando-se com uma travessa de vinagrete. Ela tá sorrindo de novo. A ex-professora havia organizado aquele churrasco para celebrar as pequenas vitórias que o grupo de mães vinha conquistando na comunidade. Entre conversas animadas e o tilintar de garrafas de refrigerante, Nina Washington chegou acompanhada por 3 membros da Câmara de Vereadores. Não me disse que teríamos convidados importantes, Latrice comentou, nervosa com sua blusa simples de algodão. Tia Vivian sorriu. Porque eu queria que fosse natural. Após as apresentações e quando todos já estavam servidos, Dona Márcia, a vereadora mais antiga da cidade, pigarreou para chamar atenção. Latrice, viemos porque Pine Grove está formando um conselho de reforma comunitária. Precisamos de alguém que conheça as dores reais das famílias e tenha coragem de enfrentá-las. O silêncio caiu sobre a mesa. A funcionária do supermercado sentiu o peso de todos os olhares. Estão me convidando para participar? Ela perguntou confusa. Para liderar? Corrigiu Nina, apertando sua mão por cima da mesa. Você transformou sua dor em movimento, Latrice. Outras mães te seguiram. A mulher engoliu seco. Mas eu tenho um emprego, contas para pagar, uma filha para criar. O conselho oferece uma bolsa auxílio, explicou a vereadora. Não é muito, mas daria para você se dedicar por 1 ano. Latrice olhou para Maya, que agora brincava de pega-pega com os filhos dos vizinhos. Pensou no supermercado São Lucas, nos olhares tortos, nas fofocas de corredor. Pensou no diretor Antônio, que ainda mantinha seu cargo apesar das denúncias. Seria me expor ainda mais, murmurou ela, servindo-se de mais farofa para disfarçar o tremor nas mãos. Pastor Coleman, que até então apenas observava, manifestou-se. Às vezes Deus nos chama para lugares que nos assustam, Latrice. Tia Vivian abraçou a irmã pelos ombros. Você não estará sozinha, nunca mais. Quando Maya correu para seu colo, suada e feliz, Latrice soube sua resposta. Aquela criança merecia um mundo melhor, assim como todas as outras. Eu aceito, declarou ela, a voz mais firme do que jamais estivera. Por todas as meninas que ainda vão correr assustadas pelas ruas de Pine Grove. Os presentes aplaudiram, enquanto o céu se tingia de roxo e laranja. Ali, entre família e aliados, uma nova fase começava para Latrice e para toda a comunidade do Jardim das Palmeiras. O salão da Igreja Batista do Caminho estava repleto naquela noite de quarta-feira. Fileiras de cadeiras dobráveis acomodavam famílias inteiras, todas reunidas para o recital anual do coral infantil. Latrice Monroe ajustava nervosamente a gola do vestido florido de Maya, que permanecia calada, os olhos fixos no chão de madeira polida. Você não precisa fazer isso se não quiser, sussurrou Latrice, ajoelhando-se para ficar na altura da filha. Maya apenas balançou a cabeça, determinada apesar do medo. Pastor Coleman passou por elas com um sorriso encorajador. Estamos todos muito felizes em ver você aqui hoje, pequena, disse ele, gentilmente tocando o ombro da menina antes de seguir para o púlpito. Quando as crianças foram chamadas, Maya hesitou. Seus dedos apertaram o tecido da saia com força. Tia Vivian, sentada na primeira fileira, fez um gesto discreto de encorajamento. A menina respirou fundo e caminhou lentamente até se juntar às outras crianças no altar. As primeiras notas do piano encheram o ambiente. O coral começou a cantar, mas Maya permaneceu em silêncio, seus lábios mal se movendo. Latrice sentiu um nó na garganta. Talvez tivesse sido precipitado trazê-la. Talvez as feridas ainda estivessem muito recentes. Foi então que o coral passou para Oh Happy Day. A melodia familiar pareceu despertar algo em Maya. Primeiro, foi apenas um movimento suave de lábios, depois, um sussurro tímido. Na segunda estrofe, sua voz começou a ganhar força, misturando-se às outras. Latrice prendeu a respiração. Ao seu lado, Nina Washington, que viera especialmente para o evento, apertou sua mão em solidariedade. As duas mulheres observavam, emocionadas,
enquanto a voz de Maia crescia, clara e confiante. Quando o refrão chegou novamente, a menina não apenas cantava, ela sorria. Um sorriso genuíno, daqueles que Latrice não via há meses. Seus olhos brilhantes encontraram os da mãe na primeira fileira, e naquele momento, algo quebrado começou a se recompor. Dona Denise, que observava do fundo da igreja, parecia surpresa. Mesmo seu Antônio, que comparecera relutante após insistência de membros da congregação, não conseguiu esconder certa emoção. Após a apresentação, Maia correu para os braços da mãe, vibrante como não estava há muito tempo. "Eu consegui, mamãe! Eu cantei!" exclamou ela, enquanto Latrice a abraçava com força. "Você foi incrível, meu amor", respondeu a mãe, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Naquela noite, enquanto voltavam para casa sob o céu estrelado do interior baiano, Latrice percebeu que algo fundamental havia mudado. As cicatrizes permaneceriam, mas pela primeira vez desde o incidente, ela viu que a cura era possível. Maia estava encontrando sua voz novamente, não apenas para cantar, mas para existir sem medo. O outono em Pine Grove trazia novos ares. 6 meses após a formação do Conselho de Reforma Comunitária, os primeiros resultados começavam a florescer como os ipês amarelos da Praça Central. Latrice Monroe observava com satisfação as mudanças que seu grupo havia conquistado. Pequenas vitórias que, somadas, transformavam a cidade. A Guarda Civil Municipal havia implementado um programa obrigatório de treinamento em abordagem humanizada. O soldado Reed, agora promovido a instrutor, compartilhava sua experiência pessoal como exemplo do que não fazer. "Precisamos ver as pessoas antes dos protocolos", ele repetia aos novos recrutas, olhando para Latrice com respeito sempre que se cruzavam no centro da cidade. Na escola municipal de Pine Grove, as paredes antes cinzentas agora exibiam murais coloridos pintados pelos próprios estudantes, retratando diversidade e inclusão. O antigo diretor havia sido substituído por uma educadora comprometida com a transparência. Dona Denise, surpreendentemente, foi uma das primeiras a se inscrever no curso de escuta ativa e mediação de conflitos. "Nunca imaginei que nosso grupo de mães iria tão longe", comentou tia Vivian durante um dos encontros semanais no salão comunitário. O aroma de café recém-coado preenchia o ambiente, enquanto mulheres compartilhavam experiências e planejavam novas iniciativas. Nina Washington, prestes a se formar em Direito, organizava mensalmente oficinas sobre direitos básicos. "O conhecimento é nossa melhor defesa", dizia a jovem, distribuindo cartilhas ilustradas que explicavam procedimentos de denúncia em linguagem acessível. As praças do bairro Jardim das Palmeiras, antes esvaziadas pelo medo, agora fervilhavam com crianças brincando sob olhares atentos, mas não mais apreensivos. Os moradores haviam criado um sistema de vigilância comunitária, onde adultos se revezavam para garantir a segurança dos pequenos. O pastor Coleman dedicava seus sermões dominicais à importância da união e vigilância. "Uma comunidade que protege suas crianças, protege seu futuro", pregava ele na Igreja Batista do Caminho, recebendo acenos de concordância da congregação. Até o supermercado São Lucas, que inicialmente havia pressionado Latrice, agora exibia com orgulho um selo de estabelecimento amigo da comunidade, após implementar políticas contra a discriminação. Numa tarde de domingo, enquanto observava crianças correndo livremente pela rua, Latrice sorriu ao perceber que o medo já não dominava o ar que respiravam. Pine Grove ainda tinha muito a melhorar, mas o primeiro passo havia sido dado. A cidade aprendera a ouvir suas mães e proteger suas crianças. Latrice Monroe nunca imaginou que um dia seu nome seria sinônimo de mudança em Pine Grove. Enquanto organizava as prateleiras de produtos no supermercado São Lucas, onde agora era gerente assistente, ela refletia sobre o caminho percorrido nos últimos meses. O abraço desesperado que deu em Maia naquele dia fatídico havia desencadeado uma revolução silenciosa na pequena cidade baiana. Na Praça Central, recém-reformada com bancos coloridos e novos brinquedos, crianças corriam livremente sob o olhar atento de seus pais.
Maia estava entre elas, seu sorriso largo finalmente de volta, enquanto brincava de pega-pega com os colegas da escola. A menina que antes desenhava figuras sombrias, agora preenchia cadernos com cores vibrantes e formas alegres. Você transformou nossa cidade, comentou Nina, sentando-se ao lado de Latrice no banco da praça. A estudante de direito havia concluído seu estágio na Defensoria Pública e agora auxiliava o Conselho de Reforma Comunitária que Latrice presidia. Não fiz isso sozinha, respondeu ela, observando tia Vivian, que do outro lado da praça coordenava um grupo de professores em treinamento de acolhimento emocional para crianças. O soldado Reed passava por ali em sua ronda diária, não mais em viatura, mas caminhando entre as pessoas. O policial acenava para os moradores, parando para conversar com comerciantes e idosos. A Guarda Civil Municipal havia passado por uma reformulação completa, com novos protocolos de abordagem e treinamentos mensais. Na escola municipal, seu Antônio havia sido substituído por uma nova diretora, comprometida com a transparência e o acolhimento. Dona Denise, após participar de cursos de capacitação, tornara-se uma das professoras mais queridas, especializada em identificar e trabalhar traumas infantis. O pastor Coleman, em seu sermão dominical, frequentemente citava a coragem de Latrice como exemplo de fé em ação. Quando protegemos nossas crianças, protegemos nosso futuro, dizia ele, para uma congregação cada vez mais engajada em questões sociais. Naquela tarde de domingo, enquanto o sol se punha sobre Pine Grove, Latrice observou Maia correndo em sua direção, os cabelos crespos balançando ao vento, o vestido amarelo, sua cor favorita, brilhando contra o céu alaranjado. "Mãe, vamos tomar sorvete com a tia Vivian?" perguntou a menina, seus olhos agora cheios de esperança. Latrice sorriu, abraçando a filha. A pequena cidade nunca mais seria a mesma. Agora, quando uma criança corria em busca de proteção, toda Pine Grove parava para escutar. O medo havia dado lugar à compaixão, e o silêncio a vozes determinadas a construir um lugar onde todas as Maias pudessem correr, brincar e crescer em segurança, dignidade e amor.